Olá pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho da disciplina de arquitetura de software, nós vamos primeiro, antes de tudo, fazer uma revisão razoavelmente breve aí de alguns tópicos que a gente já discutiu em aulas anteriores presenciais e vamos daí já na sequência avançar um pouco em outros assuntos que a gente já deveria ter visto na última semana no modo online. Acho que essa retomada agora é importante para todos terem esse vídeo e essa discussão para poder acompanhar e ver aí o andamento da disciplina como um todo, ok? Então, vamos lá. Espero que vocês aproveitem e a gente possa discutir alguma coisa daí no fórum, tá bom? Recapitulando rapidamente, logo na primeira aula a gente comentou sobre as competências que vocês têm que desenvolver. E várias das competências, principalmente as iniciais aqui desse grupo de competências que a gente tem, várias delas trabalham com um nível razoavelmente baixo de cognitivo, que trabalha muito mais com a compreensão, o fato de vocês entenderem algumas coisas, né? Já quando a gente avança aqui para as últimas competências, que implicam em identificar, então vai exigir um pouco da capacidade de análise de vocês, essa capacidade de abstração que vai ser muito necessário na disciplina de arquitetura e, naturalmente, a capacidade de utilizar isso tudo, tanto as arquiteturas voltadas a serviços, quanto aplicar essa tecnologia e desenvolver documento de arquitetura de software, aí, que é uma das atividades importantes de vocês, tá? E nós teremos mais para frente aí a compreensão e aplicação de padrões de projeto, que é um tópico um pouco mais avançado, mas que será visto só no próximo bimestre. Então, dá tempo da gente aí ir criando todas as bases para trabalhar essas competências. O próximo passo do que a gente discutiu foi justamente a cobertura que essas competências teriam nas nossas aulas. Então, quando vocês olham aqui nessa tabela, vejam que a gente já tem ali as aulas número 1, que era a introdução à arquitetura de software, a número 2, que era níveis de abstração, gêneros, estilos e padrões arquiteturais, e técnicas de arquitetura, design e documentação. Estas 3 aulas, a gente está fazendo a cobertura tanto nessa revisão agora, nas aulas que já haviam sido dadas, as 2 primeiras já haviam sido dadas em sala de aula, e esta terceira, que é as técnicas de arquitetura, design e documentação, a gente vai discutir na aula de hoje. Então, daí a gente já avança um pouco mais nas competências aí que vocês precisam desenvolver durante essa disciplina, ok? Bom, quando nós voltamos agora, que a gente começa a olhar essa mudança toda que aconteceu justamente por causa da transferência dessas aulas para o modelo online, que vai perdurar aí por um tempo que a gente ainda desconhece, até porque a gente não tem ideia de quanto tempo a gente vai poder realmente reativar aí as aulas presenciais. Então eu coloquei aqui o calendário das 2 turmas de arquitetura que eu estou trabalhando, que é a turma ali da Santos Andrade, arquitetura durante a noite, que é a CT 3190 ANA, então essa é da Santos Andrade durante a noite. E aqui temos também a 3190 FMA, que é na unidade Osório, no período da manhã. Então, se vocês olharem bem esses calendários, a turma da Santos Andrade, durante a noite, as aulas são nas segundas-feiras à noite, ó. Então, a gente tem aqui um calendário já marcado. E o pessoal da Osório, nas quartas-feiras de manhã. Bom, quando vocês olham aqui nas atividades programadas, observem que boa parte dessas primeiras atividades desse mês a gente já acabou realizando, ficando agora com uma aula para o pessoal da Santos Andrade do dia 16, que ainda a gente não tinha visto, e do dia 18 o pessoal da Osório, que a gente também não tinha visto. Então a gente está vendo isso hoje, e na próxima aula, da próxima semana, a ideia já é nós avançarmos para as visões de sistema e assim por diante, para cumprir esse cronograma. Óbvio que este calendário a gente tinha feito ele com aquela programação das aulas online, então das aulas presenciais. Então pode ser que nós tenhamos que, no decorrer da disciplina, ir fazendo alguns ajustes, algumas adaptações aí
nesse calendário para a gente poder tocar, ok? Bom, então falando desta revisão que a gente está fazendo, nós vamos dar uma olhada muito rápida aqui na introdução à arquitetura de software, que a gente já viu em sala de aula, subníveis de abstração, estilos e padrões arquitetônicos, que também já vimos em sala de aula, e um pouco sobre as técnicas de arquitetura e design e documentação, que era o tópico da semana passada online, mas que a gente está vendo agora nessa semana, ok? Bom, sobre a introdução à arquitetura de software, o que nós já vimos? Nós vimos que a arquitetura de software, ou a arquitetura em si, ela é uma representação das visões de objetos, coisas, ideias, seja de forma gráfica ou textual, em diferentes níveis de abstração. Então, o conceito de abstração para a arquitetura de software, ela é muito importante. Então, para quem não assistiu essa aula presencial, perdeu por alguma razão, entender o que é abstrair ou abstração para a arquitetura de software é o principal elemento para que vocês consigam entender como se trabalha a arquitetura, tá? E aqui alguns exemplos que a gente viu em sala também, por exemplo, quando nós temos aí essas representações que vocês veem aqui na apresentação do Oscar Niemeyer. Então, quando o Oscar Niemeyer desenha as obras, faz a arquitetura dele, ele faz uma representação do que ele está pensando, para depois essas representações virarem então as obras, né? A gente poderia dizer que é uma construção, como qualquer outra construção da engenharia civil, mas elas são arquitetadas de forma diferente. Então, para que ele consiga desenhar a arquitetura desses elementos, dessas obras, ele precisa abstrair. Então, abstrair implica dentro do pensamento dele, da memória dele, perceber o que ele quer criar naquele momento, para que isso depois se transforme no objeto real. Então, esta é uma outra grande observação. A arquitetura, ela não se preocupa tanto em produzir o objeto real. Ela se preocupa em produzir a representação, ou seja, aqueles elementos que delimitam o que você quer construir. Então, abstrair é partir de um conceito abstrato, de uma coisa que está só na sua memória, e transformar isso numa representação de um objeto real, que é justamente o que a gente viu aqui, essas obras do Oscar Niemeyer. Aqui nessa outra apresentação, a gente já está fazendo aqui um exemplo, buscando agora exemplos da engenharia civil. Aqui as coisas são muito mais concretas, assim, não são tão abstratas como as obras de arte feitas pelo Niemeyer, por exemplo. Mas observem que aqui o objetivo desse trabalho é fazer as representações. A planta alta, que dá uma visão de um empreendimento, a planta elétrica, né, a planta baixa, tal, que dá a visão da parte elétrica da construção a ser realizada, a parte hidráulica, e uma visão tridimensional 3D aqui que já começa a ficar muito mais próximo do que a gente conhece. Então, se nós fôssemos olhar essas 4 representações aqui, cada uma tem o seu nível de abstração, e aquela que está em 3D, muito parecida com o objeto real, esta tem um nível de abstração muito menor, porque ela já é quase um objeto real. Então o nível de abstração é muito baixo, certo? Aqui também a arquitetura do corpo humano. Então, a arquitetura do corpo humano pode ser representada de várias formas, dentre elas a parte esquelética, então a formação óssea de cada indivíduo, a musculatura, que também é uma outra representação do corpo humano, artérias, veias e assim por diante. Então, veja que quando você pensa numa representação de alguma coisa, sempre você tem que pensar o que você quer representar. Neste caso aqui, os vários componentes do corpo humano. Então, estas representações nada mais são do que abstrações do mundo real, tá ok?